Olá, começa agora mais um programa Mulheres Fazendo a Diferença. Um programa especial para todos vocês que desejam fazer a diferença. E no programa de hoje, nós estamos com um quadro muito especial. Nós vamos compartilhar com você sobre a questão de experiências boas e ruins. O que as experiências podem fazer na nossa vida. E a minha convidada de hoje é Renata Ferreira, da Bless Cosméticos. Mas além disso, veja só o que vem por aí no programa de hoje. No programa de hoje nós estamos falando sobre experiências que marcam a nossa vida, sejam elas boas ou ruins. A minha vida, o que eu posso te dizer é que é um fato atrás do outro, assim, Deus trazendo ricas experiências para... As boas experiências é fácil a gente falar. Agora as experiências ruins são aquelas que, se nós deixarmos, nos afundam. Eu tomei uma decisão, eu disse, olha, a partir de hoje, eu creio que Deus vai transformar o que era maldição em bênção. Seja qual for a sua situação, convide Deus para entrar na sua história. Eu e minha casa sirvo ao Senhor, rei na paz, sou feliz, bem-sucedida, o que preciso, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Renata, um prazer te receber aqui, querida. Prazer todo meu, né, Angela? E aí, Renata, esse programa de hoje falando sobre experiência, uma mulher tão nova, empreendedora. Será que você tem alguma experiência ruim para contar pra gente ou só boa? Vamos começar pelas boas? Sim. Quais são as melhores experiências que você guarda na sua vida? Olha, uma das minhas melhores experiências tem sido exatamente a mão de Deus, assim, trabalhando o tempo todo na minha existência, dirigindo a minha história. Então, assim, eu não tenho como falar de experiências se não perceber Deus em tudo, sabe? Deus está, assim, sempre agindo. Deus está sempre vindo ao meu encontro, me socorrendo, me falando, me corrigindo, me moldando. Então, assim, na minha vida, o que eu posso te dizer é que é um fato atrás do outro, assim, Deus trazendo ricas experiências para a minha existência. E a Renata, essa jovem empreendedora, ela é paraibana. E você traz, Renata, boas ou más recordações na sua infância? Quando penso na minha infância, eu associo muito a palavra rejeição. Porque assim, eu não tinha sido planejada por minha família. Minha mãe, ela não casou bem. E assim, tinha um relacionamento muito difícil com meu pai. Meu pai gostava assim de beber e um homem muito trabalhador, exemplar nesse aspecto, muito correto, muito honesto, não deixou faltar a provisão para a sua família. Mas na questão de relacionamento, minha casa não tinha paz, nós não tínhamos tranquilidade. Então, assim, quando minha mãe engravidou de mim, ela já tinha 3 meninos, né? E não almejava mais engravidar, foi uma gravidez indesejada. Diante do sofrimento que ela vivenciou, quando soube que estava grávida de mim, então não aceitou bem aquela situação. O que veio a amenizar a situação foi na hora que o médico falou que era uma menina. Na época não tinha ultrassom. Então, pelo fato de ser menina, isso ainda fez com que ela olhasse assim para mim, com aquele olhar. Era a princesinha da casa chegando. Então, assim, isso melhorou a situação. Mas meu lar foi esse lar conturbado, onde meu pai, quando estava sóbrio, era um excelente companheiro, um excelente pai, mas aos finais de semana, quando gostava de sair para tomar sua bebida com seus amigos, voltava um homem transtornado, transformado, e eu presenciei muitas discussões, muitos momentos assim difíceis, meu pai assim com o revólver na mão, ameaçando minha mãe, dizendo que ia matá-la. Então assim, eu tinha muito desgosto, eu me retraía bastante, eu fui muito fechada, eu não aceitava. Eu me lembro que pequenininha eu já pedia para minha mãe se separar do meu pai naquela época. Né, assim, ainda mais, né? Pensar assim, mamãe, deixa papai, deixa papai, porque eu almejava paz. Você criança, então, tinha essa concepção já por causa do sofrimento que você vivia. Isso aí. Então também eu aprendi, aos 5 anos, desde os 5 anos de idade, a pedir a Deus que não me deixasse passar por um casamento infeliz. Minha mãe me ensinou isso aí. Ela dizia, minha filha, eu errei na minha escolha, né? Eu casei com um homem que não me faz feliz, mas isso não vai acontecer com você. Então, desde criança, minha mãe, algo bom, né? Uma experiência boa, me ensinou a pedir a Deus que lá na frente, no futuro,
reservasse para mim um homem que me fizesse feliz. E como criança, então era muito assim, fechadinha, muito tímida, muito medrosa. Interessante o que sua mãe fez mesmo, porque a maioria das mulheres, quando passa um problema semelhante a esse com o esposo, a tendência dela é o que? Olha, você, cuidado com o homem, né? Marido não presta, gera na pessoa aquele sentimento de que, como se diz, você faça qualquer outra coisa, menos casar. Então sua mãe teve a maturidade de realmente te fazer buscar algo novo. Isso. Ou seja, diante de uma experiência ruim, que ela passava, que influenciava toda uma família, né? Principalmente a menina, porque nesse caso se espelha mais na mãe, a sua mãe teve uma sabedoria, né? E fica uma dica para você que está nos assistindo, talvez você que é mãe, que tenha vivido então um momento assim difícil também, cuidado com o que você fala para os seus filhos, especificamente para sua filha. Não tente desmotivar de sonhar não, né, Renata? Exato. Tente motivar a sonhar com algo melhor. Mas aí, Renata, qual foi o momento mais difícil da infância, além desse? Teve um outro momento que te chocou mais? Sim, então assim, uma infância com insegurança, com incertezas, medrosa, muito tímida, e sempre pedindo que Deus transformasse a vida do meu pai. Um certo dia, eu tive a experiência amarga de perdê-lo em meus braços. Aos 9 anos de idade, meu pai teve um infarto fulminante nos meus braços. Então, assim, foi uma experiência horrível. Você tinha 9 aninhos? 9 aninhos. Foi um susto. Minha mãe, 37 anos. Muito nova. Né? Meus irmãos, aquela fase difícil. Tem os irmãos gêmeos, os dois com 14 anos, assim, na adolescência, e o mais velho com 15 anos. Então, assim, meu pai não ia ao médico, não se cuidava, vivia para o trabalho e para a farra, né? Era o que eu falei aqui. Então, ele passou uma madrugada com mal-estar. Eu me lembro que sempre pela madrugada eu chamava por minha mãe, para ela me levar ao banheiro, ela me trazia de volta, me cobria, me beijava. Nessa madrugada, antes da morte do meu pai, eu chamei por minha mãe muitas vezes, e quem compareceu pela primeira e última vez foi meu pai. Sério? Né? Era como se Deus preparasse um momento, uma despedida para vocês. Então meu pai foi lá, me conduziu ao banheiro, me trouxe, me cobriu, me beijou, e no outro dia faleceu em meus braços. Então foi aquele susto, né? E eu dizia só uma coisa para ele: papai, entrega a sua vida para Jesus. Chama Jesus. Minha Ou mãe seja, arrepende-se nesse tempo. Minha mãe saiu feito uma louca procurando ajuda de um médico. Nós morávamos ao lado de um hospital, então ela correu pedindo ajuda, mas o meu pai teve um infarto fulminante, e ali não teve mais chance. E como que você reagiu nessa época? Porque às vezes, dependendo da criança, talvez é pensar assim, que alívio, né? Mas a gente percebe que você se emociona quando fala sobre isso. Então, por mais que você estivesse vendo uma situação do outro lado, né, você percebeu que realmente Deus preparou uma despedida para você com seu pai. Sim. Como é que foi sua reação, Renata? Olha, eu senti um certo alívio. Confesso que eu pensei assim, bom, vai fazer falta. Passamos 6 meses com luto intenso, chorávamos de manhã, à tarde e à noite, porque foi assim, né? Claro. Foi assim uma surpresa, né? Foi muito difícil. Mas eu me lembro que eu desejei, eu falei assim, agora, pelo menos uma coisa boa eu sei que vai acontecer. A paz que eu tanto almejava vai começar a existir na minha casa. Né? Então, assim, que bom, agora nós vamos poder servir a Deus com liberdade. Meu pai impedia, ele não proibia, mas ele limitava o nosso convívio no meio cristão. Ele achava que só os domingos de manhã na casa do Senhor era suficiente. E com a morte dele eu achei que nós teríamos agora essa liberdade de ir à casa de Deus, aprender a palavra, que a minha casa ia ser abençoada. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Os meus irmãos seguiram o exemplo do meu pai. Os irmãos, então, diante da ausência do pai, tomaram a posição. Então meu irmão mais velho, ele começou a caminhar de uma forma desagradável, muitos desentendimentos, muitas discussões, e eu não aceitava a falta de paz e comunhão e união dentro da minha casa. Eu dizia, nossa, o que é isso? Isso não pode acontecer. Nós já sofremos tanto, com tantas discussões, com tantas brigas. Por que meus irmãos não se unem? Nós temos uma mãe maravilhosa. Por que não agora desfrutarmos dessa paz, dessa alegria? E aí eu percebi que existia também assim, uma ação maligna querendo destruir a minha família. Eu sentia que Satanás tinha interesse intenso em destruir toda a minha casa. Logo em seguida, meu irmão mais velho sofreu um acidente de moto.
Né? E aí, nesse acidente, houve uma cirurgia onde houve uma infecção hospitalar. Certo. E nós passamos 5 anos da nossa vida sofrendo com essa enfermidade. Meu irmão passou por 10 cirurgias gravíssimas. E todo o centro da família, toda a atenção foi ele. Né? Todo mundo queria dar aquela assistência. Então, os outros filhos, a nossa família se desestruturou muito com esse problema de enfermidade. Desculpe a pergunta, mas que idade você teria na época? Então, já aí pré-adolescente, vendo todo o sofrimento. Meu irmão tinha 21 anos, chegou a falecer. Né? Ele sofreu um acidente com 16 anos, aos 21 anos faleceu. E você era a caçulinha? A caçulinha. Então, muito nova para viver tanta experiência marcante de forma negativa na sua vida. E vendemos alguns imóveis, perdas dos bens, investindo na saúde e nada de recuperação. E o meu irmão era muito revoltado com isso e por causa disso se envolveu com drogas. Né? Então, assim, minha família foi muito desestruturada. Eu fico triste, né, em lembrar. Fico triste em lembrar, mas tem uma coisa, assim, que eu me emociono, porque, assim, eu lutava pela felicidade da minha casa. E quanto mais eu buscava, mais eu via as coisas dificultando. Parecia aquela coisa assim, parecia que era uma maldição ali, querendo destruir toda a minha família. Mas aí eu decidi uma coisa. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu não vou aceitar tantas derrotas na minha história. Espera um pouquinho, gente, agora dessa parte eu gostei. Você já ficou com a introdução daquilo que foi a infância e o início da adolescência da nossa convidada especial, da Renata Ferreira. Nós vamos a um rápido intervalo. Você aproveita e vai na internet e pesquisa sobre Bless Cosmetics, para você ver que pessoas que passam experiências difíceis, que têm tudo para desistir da vida, ainda podem ser pessoas de grande sucesso. Você não pode perder o próximo bloco, que vai ser muito melhor que a introdução, né? Espero a sua companhia. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Voltamos e no programa de hoje nós estamos falando sobre experiências. Experiências ruins que nós passamos na vida e boas experiências que marcam a nossa vida e a nossa história. E nós estamos hoje com uma convidada especial, minha amiga Renata Ferreira, que é proprietária da Bless Cosmetics. Com certeza você já pesquisou, inclusive estou usando a maquiagem dessa marca tão linda, que nos deixa mais bonita, mais elegante, mais feminina. Você, marido que está assistindo, quem sabe, aproveita que talvez seja o aniversário da sua esposa, por que não presenteá-la com um lindo kit? Pesquise na internet para você ver. E a Renata estava falando sobre a sua vida, fez uma introdução, você já deve ter assistido, e agora está passando para a parte da gente conhecer um pouco mais da sua história, né, Renata? Então vamos lá, você contou que não aceitava derrota na sua casa. Pois é, porque quando menos esperei, chegou a notícia que meu irmão tinha falecido, e não foi por causa do acidente, consequências das cirurgias. Ele simplesmente decidiu tirar a própria vida. Meu Deus! Então, aos 21 anos de idade, aquela notícia horrível, mais uma surpresa muito desagradável. Perdi meu pai repentinamente nos meus braços aos 9 anos de idade, e agora meu irmão mais velho, aos 21 anos de idade, sim, adolescente, ele mais velho do que eu, 5 anos, e ali aquela morte repentina através de um suicídio. Então, assim, foi algo terrível para toda a nossa família. Minha mãe, assim, perdeu a graça, perdeu a graça de viver. Geralmente, assim, quando uma família passa por esse tipo de problema, ainda mais você tão jovem, né? A tendência das pessoas é se revoltar com Deus. Como é que foi sua reação? Eu me revoltei contra o inimigo de Deus. Eu entendi que ele estava por trás de tudo aquilo ali. Não tinha outra explicação para mim. Eu entendi que a Bíblia ensina que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, eu entendi que tinha ali uma obra maligna querendo destruir minha família. Interessante que na conta, seu irmão morreu com 21 anos, você é 5 anos mais novo, você tinha 16 anos. Bem, mais ou menos, 16, 15 para 16 anos. E você tem essa maturidade. E como foi daí para frente, reagir contra isso? E aí eu percebi que a batalha não tinha terminado ali, porque eu também vi meus outros 2 irmãos caminhando muito mal. Eu tenho um outro irmão excepcional.
E aí as discussões, os problemas continuavam, a desunião continuava. E aí eu tomei uma decisão, eu disse, olha, a partir de hoje, eu creio que Deus vai transformar o que era maldição em bênção. Isso aconteceu? De que forma? Eu comecei a interceder, eu comecei a querer que minha casa conhecesse a palavra de Deus, eu comecei a buscar mais a Deus, eu entendi que aquela escola do sofrimento era excepcional para que eu pudesse ter conhecimento de Deus na minha existência. Interessante isso aí, hein? Escola do sofrimento, não é? Porque escola muitas vezes as pessoas acham que sofrimento é uma batalha fatal para você ser destruído, não é? E eu acho que se a pessoa olhar o sofrimento como um campo de batalha, onde é para sua destruição e não uma escola para o seu crescimento, eu acho que a pessoa se entrega mais fácil à derrota. Então, pelo que eu percebo, você não viu as adversidades, apesar de tão jovem, que você passou na vida como um ponto para enterrar a sua vida, o seu projeto de vida, a sua família, o seu futuro, não. Você viu como uma escola de crescimento, sim, isso? Sim, eu entendi que só Deus poderia reverter essa situação. Eu entendi que era necessário Deus ter misericórdia da minha casa, interferir e trazer a felicidade que eu tanto desejava, a paz que eu tanto precisava. E aí eu comecei a guerrear. Eu comecei, aquela menina tímida, insegura, fraquinha, começou a se fortalecer em Deus e começou a querer ser guerreira para resgatar ainda os que restaram da família. Porque eu percebi que se eu não fizesse nada, os outros também seriam atingidos. E como foi essa experiência com Deus? Ai, Deus é tremendo. Eu digo que não foi... Deus me achou. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós não escolhemos a Ele que nos escolhe, sabe? Ele que nos escolheu. E aí eu sou muito grata porque Ele não desistiu de mim. Eu poderia ser essa jovem desajustada, uma mulher fracassada, sabe, louca, desestruturada emocionalmente. Então tomando remédio antidepressivo, né? Sim, sim, mas aí eu entendi que ficaria linda a história, falando assim, como Deus transformou a maldição em bênção. Eu comecei a lutar. Eu não abro mão da felicidade da minha casa. Minha mãe não pode viver infeliz a vida toda, já errou na escolha do casamento, sofreu com os filhos, principalmente com o filho do coração, o mais velho, essa morte aí terrível, esses acidentes, tantas cirurgias, tantas perdas, tantas lutas, questões com as drogas dentro de casa, desunião entre os filhos. Não, eu tenho que lutar para que minha mãe seja feliz, eu tenho que lutar para que meus outros dois irmãos conheçam o amor de Deus e eu preciso me fortalecer em Deus. Renata, você falou algo interessante, que você foi achada de Deus, né? Deus te encontrou, te achou. Esclarece o pessoal que está em casa, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, será que Deus manda alguém, né, um anjo lá do céu, segurar na minha mão, me abanar e falar, ops, te achei. É assim. Explica para a pessoa como é se sentir achada por Deus, como é que Deus nos acha. Olha, primeiro Deus usa pessoas para nos abençoar. E o grande instrumento que Deus usou para que eu conhecesse o amor dele foi exatamente minha mãe. Minha mãe, com todo o sofrimento, ela conseguia reunir diariamente os filhos na sala, lia um texto da palavra de Deus, cantava e orava. E eu lembro que sempre cantava praticamente a mesma canção. E a canção dizia, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E a minha mãe me ensinou a verdade de Cristo, com muitas limitações, porque meu pai não concordava, não gostava, né, dessa história aí de cristianismo. Dizia que mas de fato não praticava nada, não tinha temor de Deus no coração. Mas minha mãe me instruiu nos caminhos do Senhor. Sabe o que eu acho interessante, né? Às vezes as pessoas, diante dos problemas que passam na vida, como foi sua mãe, né? A perca do esposo, o conflito de ver os filhos em dificuldade da própria condução familiar, a perca de um filho ainda tão precoce, a sua mãe encontrava força. Ou seja, a sua mãe, na verdade, pelo que a gente pode entender em todo o contexto da sua história, que a mãe da Renata, né, Renata, ela passou essa força para você sem que ela percebesse. Mas chegou uma hora que ela também entregou os pontos. Sério? Quando meu irmão faleceu, ela passou 6 meses com insônia, não conseguia falar com Deus, se fechou, praticamente assim, morreu junto.
E nesse tempo, aquela força que ela tinha, então, veio para você. Exatamente. Então, assim, quando meu pai faleceu, nós começamos a conhecer mais a Deus. Como eu falei, eu tive a liberdade de frequentar a casa de Deus, comecei a participar dos eventos que a igreja me proporcionava, cantava, participava de teatro, participava de acampamentos. Então, isso foi muito produtivo para a minha vida. Quando a minha mãe passou por essa crise e a família toda afundando, que eu vi que tudo ia assim de água abaixo, foi quando eu disse, eu tenho que ser coluna nesta casa e eu tenho que lutar para resgatar a felicidade que eu tanto desejo, porque assim, não resgatar, porque na verdade nós não tínhamos essa felicidade, o que nós tínhamos era... um desejo de encontrá-la. Sim, nós tínhamos Cristo, que é a nossa felicidade, mas as batalhas muito intensas, e aí eu comecei a lutar para que minha mãe voltasse a sorrir, voltasse a ter a vida dela, acreditasse que tudo que acontece também não acontece sem a permissão de Deus, por mais que a gente não entenda, Deus está no controle de tudo, sabe? Por mais que eu entendesse que era uma guerra, que tinha um inimigo ali querendo destruir a nossa família, mas eu também confiava que existia um Deus que estava no controle da situação e que algo nós iríamos aprender e Deus tinha algo a nos ensinar. Ou seja, você firmou a sua vida, a sua esperança, o seu sonho de futuro na fé e na confiança de que Deus sempre estava no controle. Sim. E como que foi? Aí você foi crescendo? Não, olha só, Foi juventude? Não. Quero saber como é que chegou isso aqui. Vou chegar lá. Eu gosto assim de falar muito de uma experiência, já que o assunto aqui é a experiência. Eu gosto muito de compartilhar como foi que realmente eu conheci Deus. Né? Porque assim, nós temos que separar o que é religiosidade isso é importante. de vida com Deus. Isso. Então assim, minha mãe ensinou a palavra, ministrava ao meu coração conhecimento da verdade, mas eu era religiosa. Sério? E eu passei muitos anos da minha vida religiosa, como religiosa. Eu cantava, eu conhecia a palavra, eu me comunicava com Deus, eu me guardei para Deus, assim, de ter uma vida com Ele, mas eu não tinha o principal também, que era a paz interior. Então, existia uma guerra na minha família, mas também eu não tinha a alegria interior, a paz. Porque quando nós conhecemos a Deus, por mais que as coisas estejam difíceis ao redor, nós temos a paz em meio à guerra. Costumo dizer isso mesmo, é verdade. Em meio à guerra. Por mais que você passe momentos turbulosos, cheios de tempestade, de altos e baixos na sua vida, existe dentro da gente uma confiança de que no final tudo vai dar certo. E é essa confiança que você precisa ter, viu, meu querido? Você não pode perder o próximo bloco. Espera a sua companhia. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Voltamos e no programa de hoje nós estamos falando sobre experiências, boas e más experiências, o que elas podem fazer na nossa vida. Eu estou aqui com uma amiga, a Renata Ferreira, que é proprietária da Bless Cosmetics, que é uma marca de cosmético maravilhosa para deixar a mulher ainda mais bonita. Mas agora é a hora do nosso quadro. Você pergunta e a gente responde. Sim, a anemia pode ser um dos fatores que provoca a queda do cabelo, pois é essencial o equilíbrio do seu metabolismo. Em primeiro lugar, é muito importante fazer uma prevenção. Como fazer essa prevenção? Quando você perceber que há algo diferente, que você está sempre encontrando cabelos no meio da casa, no travesseiro, quando vai lavar, se cai uma grande quantidade, mais do que o normal, do que o hábito do dia a dia, é muito importante se procurar um profissional. Que tipo de profissional? O tricologista, ele é especialista nessa área capilar. O que é tricologia? Tricologia é a ciência que estuda os cabelos. Como o programa de hoje está muito bom, eu não vou perder tempo te falando sobre livro não, tá bom?
você vai entrar no nosso site, conferir os livros que edificam a sua vida e também, se desejar, se tornar um associado do projeto Mulheres Fazendo a Diferença e participar conosco. Você, mulher, não se esqueça de estar entrando no nosso site, no nosso Face que aparece na sua tela, para participar conosco dos nossos eventos. Eu estou hoje com a Renata Ferreira, proprietária da Bless Cosméticos, como disse agora há pouco, e ela vai continuar sobre a sua história, falando sobre a diferença de religiosidade e vida com Deus. Então, como eu estava dizendo, eu pensava que tinha Jesus na minha vida. Por quê? Lia a palavra de Deus, me comunicava com Deus, tinha fé, tinha uma vida assim diferente de muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, mas eu era apenas uma religiosa. Eu não conhecia de fato a Deus, eu não tinha experiências realmente com Deus. Até que um dia eu estava em um culto evangélico e naquela noite era o aniversário da nossa igreja, tinha um pastor convidado de fora e ele falou assim: Deus me mandou falar hoje especialmente para pessoas criadas em lares evangélicos. Minha mãe era evangélica e Deus mandou falar para essas pessoas que elas precisam nascer de novo. E aí pregou sobre o assunto, fez um apelo, perguntou quem gostaria de ter o encontro com Jesus. Alguns colegas meus foram à frente, chorando, entregaram suas vidas a Jesus. E eu fiquei criticando. Eu falei, nossa, eu não vou. Meus colegas foram, né, filhos de presbíteros, diáconos, enfim, líderes da igreja. Mas eu falei, eu não vou. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu conheço a palavra, eu oro, eu canto, eu prego. Eu tenho Jesus na minha vida. Só que aquela pregação me incomodou a partir do momento que aquele pastor, no final, pediu para cantarmos uma música. E dizia assim a música, que você deveria ficar em pé no dia que você conheceu Jesus. Se foi numa segunda, você ficaria em pé na segunda. E assim sucessivamente. Uma canção bem assim. A gente pensa que não tem efeito, né? Já pensou, gente. E eu comecei a ficar aflita, porque eu pensei, quando foi? Se eu conheci Jesus, tem que ser um dia especial, né? Jesus entrou na minha vida quando? Qual foi o dia que Jesus revolucionou a minha existência? Qual foi o dia que eu abri meu coração, entreguei meu coração, minha vida ao Senhor Jesus? Então, assim, naquela hora daquela canção, eu entrei em parafuso. O pastor falou... não, e todo mundo foi ficando em pé, chegou a sexta, o sábado, domingo, e eu fiquei, quando foi que eu entreguei minha vida a Cristo? Porque conhecer a Jesus é algo tremendo, é algo muito especial. Não, então, outra ninguém coisa, esquece. todo mundo acha que conhece, né? Aham. Aí pensa, né? Será que a gente conhece realmente? Anda com ele? E aí, quando chegou o domingo, foi no domingo, Jesus salvou-me. Foi no domingo, Jesus salvou-me. Aí eu sei que foi a mão do Senhor, a igreja em peso ficou em pé e eu fiquei sentada. E aí eu disse, e agora? Acabei me denunciando, a pregação então foi para mim e eu não admiti, concorda? E aí o que acontece? O pastor falou, para os esquecidos, tem uma parte que pode dizer, foi algum dia... Jesus salvou-me, foi algum dia. Eu disse, agora. Então eu fiquei em pé naquele momento, fiquei em pé. Ele disse, escapei, ninguém aqui vai imaginar, eu tenho Jesus e pronto. Foi algum dia, não sei qual, não sei quando, mas eu sei que eu tenho Jesus. Mas aquilo me incomodou. E aí, um certo dia, eu tive um sonho, onde alguém chegava na minha frente, era um pastor, e ele dizia assim, Renata, se você morrer agora, ou se Jesus voltar hoje, você vai partir para a eternidade sem salvação, porque você não tem Deus. E eu não admitia mais uma vez, eu dizia, você não pode me julgar, eu tenho Jesus na minha vida. Quem é você? Você não conhece o meu coração, eu tenho Deus na minha vida. E aquele homem dizia, você pode enganar a todos que te cercam, você pode enganar a si mesma, mas você não pode enganar a Deus. Que aperto, hein? Se Jesus voltar agora, ou se você morrer agora, você vai para o inferno. E você tinha ciência, então, que não tinha esse encontro com Deus. Mas aí você encontrou... Não admiti, não estava admitindo. E até naquele sonho eu entrava num local onde tinha... nós encontramos várias pessoas orando ali, e diante de cada pessoa tinha um vaso de vidro, de barro, enfim, vasos diferenciados, diversificados. Cada pessoa tinha o seu respectivo vaso que representava a sua vida. E em toda aquela sala tinha um vaso sobrando, que seria o meu vaso, que seria a minha vida. E quando eu fui me aproximando daquele vaso, aí ele estava sujo, lachado e vazio. E você se sentiu no assim? Sonho, eu lembrei, um sonho. Não tinha como você correr, não.
Um Ih, sonho. minha filha, aí não tinha jeito. E eu lembrei. Era o próprio Deus falando, olha, você não quis ouvir ninguém, então eu tô te falando no sonho. Não, mas olha, o Deus falou comigo no sonho. Sabe o que é esse vazio? É exatamente a minha ausência. Eu não estou em você, eu não habito em você ainda. Então, isso é até interessante as pessoas perceberem que todo mundo fala que tem Deus no coração. Não Você é pode verdade. perguntar a 20 pessoas no mesmo dia, as 20 não, eu tenho. Se tiver, aliás, pode aparecer até um a mais. Não, eu também tenho, né? Mas será que às vezes a gente tem estado com a nossa vida, né, vazia, como você mesmo disse, né? Com o coração, como a Renata disse que está aqui conosco, com o coração cheio de coisa suja, né? Como você disse. O que é coisa suja, Renata? Fala pro pessoal aí. Olha, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que estamos distantes de Mentimos, Deus. Então, assim... fofocamos, Sim. isso tudo é sentimento, né? Sim, Desejamos mal. sim, Mas sim. e aí, você acordou do sono? Não, calma. Então, aquele sujo era o pecado. Aham. Aquele vazio era a ausência de Deus. E aqueles lachões, Deus me mostrou que era o engano da religiosidade. E aí eu me assustei. Eu lembrei da canção que minha mãe ensinava no sonho. Eu me lembrei do sonho, da canção que dizia, eu quero ser um vaso novo. E ali chorando muito, eu reconheci que precisava de Deus na minha vida. No sonho, entreguei minha vida a Cristo, pedi para Ele transformar aquele vaso velho, sujo e lachado, num vaso novo e transformado pela mão do oleiro. E quando eu terminei de entregar minha vida a Cristo, que eu abri os meus olhos, aquele vaso estava limpo, cristalino e jorrava uma fonte de água cristalina incessantemente. E eu senti muita alegria, muita emoção e comecei a dar glórias ao nome do Senhor. Acordei com o braço assim, ó, na minha cama, aleluia! Aí tomei aquele susto, isso tudo foi um sonho, estava tão real. Mas espera aí, quer dizer que se eu morrer agora eu vou para o inferno? E aí tudo isso foi só religiosidade, eu não nasci de novo, eu não conheci Deus de verdade na minha vida. Então ali mesmo, eu me ajoelhei, entreguei minha vida a Cristo e tudo mudou. Deus usou uma música que era familiarizada à sua história. Então foi um encontro lindo com Deus e você percebeu que toda aquela vida antiga era uma vida de religiosidade. Olha, Ângela, mas eu queria assim, ressaltar uma coisa. Nós sofremos consequências dos nossos problemas, do nosso sofrimento, dos nossos desafios. Então você até agora só escutou o lado bonito, assim, né? De que, eu fui firme, eu comecei a lutar para transformar a maldição em bênção. Só que não foi bem assim ao longo do tempo. O que aconteceu? Depois que eu consegui me firmar em Cristo, que consegui ganhar minha casa para Cristo, e a paz que eu tanto almejava começou a reinar na minha casa. Meus irmãos conheceram a Jesus. Minha mãe foi restaurada. Quando estava tudo As mil bem, maravilhas. aí eu comecei a me revoltar. Que isso, Renata? Que surpresa você teve Meu agora. Deus! Você quer que eu entre aí no assunto da Gente empresa, mas eu do tenho céu. que falar um pouquinho sobre isso. Já pensou, depois que consegue o que quer se revolta? Você está precisando de um couro. Sabe o que é? Eu comecei a sentir falta do meu pai. Você tá brincando? Comecei a me chatear com a infância que tive. Meu Deus! E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Era como né? se, poxa, por que não aconteceu com ele aqui? É como se tivesse caído a ficha assim, de todos os problemas da minha adolescência. Vida que você levou. Ao longo do tempo. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu decidi fazer o curso de História. Aham. Eu sou formada em História e estava determinada que depois do curso de História eu iria ao seminário estudar Teologia. Era um projeto de vida que Deus assim tinha semeado no meu coração. Só que no período da universidade, eu também queria ganhar as pessoas para Cristo. Eu levava meu violão, eu falava de Jesus com meus professores ateus, marxistas, né? Pessoas contrárias à palavra. Eu fundei um trabalho com jovens na minha casa, onde eu ganhava muitas vidas para Jesus na minha cidade. Só que chegou um momento da minha experiência na universidade que eu recebi uma ligação. Uma pessoa de Deus disse assim, Renata, vigia, Satanás está muito irado com você, porque você conseguiu transformar a história da sua família em Cristo, né? Deus te deu vitória e Satanás está querendo te derrubar, está querendo que você perca esse brilho, esse amor que você tem pelas pessoas. E aí, assim, ele estava armando duas ciladas para mim. O que aconteceu? Me apaixonei por um professor ateu. Lembra do meu pai? Meu Deus, pior um pouquinho. Eu tinha que casar com um homem abençoado. Como é que eu ia agora procurar namorar com uma pessoa bem parecida com meu pai? Minha mãe foi tão infeliz, lá vai eu repetir a história. Você foi procurar, talvez essa ausência, né, levou a remeter a alguém parecido com seu pai. Sim, então comecei a namorar com um professor ímpio, ateu, marxista, farrista, fumante, mulherengo, Tudo que que não prestava. E comecei a questionar a Bíblia. Será que a Bíblia é a verdade mesmo? Será que a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a verdade mesmo? Entrei em parafuso.
Então passei 8 meses. Você começou a questionar a Bíblia. 8 meses eu passei em conflitos existenciais. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? E aí? Aonde eu quero chegar? E Gente, aí eu é uma pena comecei que é só a um ter programa. Tinha que uma ser 2. crise. Eu comecei a enfrentar uma crise existencial. Para você ter uma ideia, de criar uma úlcera crônica aguda de tantos conflitos existenciais. Entrei assim, ó, paranoia mesmo. Mas e aí? E aí Deus não desistiu de mim. Que bom, não desiste de você também não, tá? Você ouviu essa frase? Porque eu falo muito rápido, tem hora, né? Ela disse que Deus não desistiu dela. Deus também não desistiu de você, da sua família, da sua casa, dos seus filhos e dos seus problemas. Deus quer transformar a sua vida. Pode continuar. Aí eu fiz um desafio um dia. Eu cansei de tanta polêmica. Meus irmãos, que isso, Renata? Você que era benção, agora todo mundo agora serve a Jesus e você está se afastando dele. Você não pode se perder. Que negócio é esse? É inadmissível. Aí eu falei, eu tenho o direito de errar também. Chega de ser tão uma certinha, chega de ser a batalhadora, a guerreira. Cansei. Deixa eu viver minha experiência. Cansei. Eu quero também poder decidir algumas coisas que eu não E quantos dias Deus deixou você dar uma corridinha? 8 meses longe de Deus. Como foi a experiência de volta? Muito, muito, muito. Até que um dia eu cansei e fiz um desafio, conversando com uma amiga. Eu falei, sabe uma coisa? Se Satanás existe mesmo, fala muito, né? Se Deus existe mesmo, se a Bíblia é a verdade mesmo, eu quero ter uma grande experiência com eles dois. Quem quiser agir primeiro pode agir. Dou carta branca para os dois. Meu Deus, E cuidado, aí, hein, gente? não foi bom aquilo ali. Ó, foi registrado. Depois de alguns dias, minha mãe sonhou eu morrendo num acidente, morrendo afogada. E pediu para que eu não viajasse. Eu estava com uma viagem marcada para Pernambuco. Não obedeci minha mãe, eu que era tão obediente. Disse, não vou obedecer. Ore! Cadê Deus? Deus vai ouvir sua oração, eu vou viajar. E chegando naquela cidade, eu sofri um acidente no mar Recife. Inventei de tirar uma foto numa pedra super perigosa no fundo do mar, achando que não ia acontecer nada. E quando eu estava me dirigindo àquela foto, Deus gritou dentro de mim e falou, Renata, não vá, volte. E eu pensei, isso não é Deus, é coisa da minha cabeça, eu vou. E quando eu cheguei naquela pedra para tirar aquela foto, era uma pedra coberta de lodo. E eu vi que eu estava em perigo, mas era tarde demais, como é que eu poderia sair dali? Até que veio uma onda terrível e me puxou daquela pedra. E eu rolei ali e gritei por socorro. E Deus ouviu quando eu gritei por socorro. Está lá no Salmo 40, né? Então, esse fosse o momento de falar assim, poxa, eu tô brincando, né? Existe alguém que realmente veio ao nosso auxílio. Deus me segurou naquela pedra. E naqueles minutinhos ali presa, pensando que já ia morrer, porque outra ondinha, tchau, Renata. Claro. Pedras pontiagudas, tartarugas mortas no local. Eu pensei, quando eu cair, eu preciso de 5 minutos para me reconciliar com Deus. Olha o temor de Deus. Pra Estava lá, você, tipo assim, 5 minutos para reconciliar, porque eu vou morrer. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. E ali eu disse, Deus, quando eu cair, me deixe 5 minutos me preparar para esse encontro contigo. Só que Deus passou rapidamente um filme na minha mente do que Ele tinha para mim. E tinha vitórias, tinha coisas maravilhosas. Né? Ai, vale a pena dar uma paradinha, gente. Olha, deixa Deus passar um filme na sua mente do que Ele tem para sua vida. Não pensa que está tudo acabado, não, tá? Deus tem vitória para sua vida. Deus tem para que você seja mais do que vencedor. Eu costumo dizer, né, Renata, que eu acho que vai encaixar bem na sua história, que Deus não quer preparar para a gente um velório, não, mas sim um culto de ação de graça, uma festa de ação de graça, né? Ai, gente, termine rapidinho que a gente tem que daqui a pouco você vai voltar só para falar sobre a prece. Vai lá. Eu só falei, Deus, se o Senhor me der uma chance de sair daqui te servir para sempre, eu vou me reconciliar com o Senhor e assumir uma aliança com o Senhor. E Deus fez um milagre. Alguém chegou a tempo, estendeu a mão, me tirou dali. Bem, foi uma festa. Eu entendi que aquela rocha ali representava Cristo, estava firme. Mesmo aquele lodo representando a minha incredulidade, a minha rebeldia, a minha crise, aquele mar representando, querendo me levar para a morte. Mas Jesus me deu a chance de viver para Ele. E ali eu fui para o seminário, passei 4 anos estudando a Bíblia. Depois que eu saí do seminário, comecei a lecionar. Passei 5 anos em sala de aula. Eu vou pular essa história agora, porque então vamos demorar. Casei. O programa tá muito legal, né, gente? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o prazer da sua companhia. Voltamos e no programa de hoje nós estamos falando sobre experiências que marcam a nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Experiências que servem de algo para impulsionar a nossa vida e a nossa história. E eu estou aqui com a Renata Ferreira, minha amiga que é proprietária da Bless Cosmetics. Ela vai falar sobre a sua empresa agora.
E eu não vou fazer a reflexão hoje, tá? Porque o papo tá tão legal. Eu acho que vale a pena realmente dedicarmos a assistir a conclusão dessa história de vida maravilhosa. Renata, continue, Renata. Depois que eu decidi obedecer a Deus, que eu fui ao seminário, passei 4 anos no Instituto Betel, interno, estudando a Bíblia, aí foi que eu entendi que a Bíblia realmente é tremenda, assim, a verdade. Gênesis e Apocalipse, me apaixonei pela palavra e me apaixonei mais ainda por Jesus. E ao terminar o curso, Deus me presenteou com um esposo maravilhoso, um servo de Deus assim, lindo, maravilhoso, homem dele. E me constituiu uma família maravilhosa, me deu filhos maravilhosos. Só que eu era professora, né? Lembra? Professora de história não muito bem remunerada, não muito bem reconhecida. Querendo crescer um pouquinho. Uma vez eu fiz uma oração, Deus, me coloque em algo diferente, em algo superior. Eu não sabia o que estava pedindo. Depois de um tempo, Deus me deu a oportunidade de conhecer cosméticos. Eu fui demitida de sala de aula, do outro colégio, Deus disse, saia. Eu tive que sair, não entendi muito bem aquilo ali, mas conheci cosméticos. Comecei como revendedora. Meu esposo disse, olha, você está reclamando que ganha pouco como professora? Vem vender esses cosméticos, trabalhar de forma autônoma. Então, os perfuminhos debaixo do braço, fui vendendo ali, e me apaixonei por cosméticos também. Disse, Deus, que isso? Esse é um negócio, que bom trabalhar com isso aqui. E aí Deus colocou em nosso coração o desejo de expandir os negócios. Então, montamos uma distribuidora na cidade. Dessa marca que você revendia? De outra marca, só que resolvi montar a própria marca. Corajosa, começamos a sonhar com isso. Essa é corajosa, sonhou e creu. Eu e meu esposo deixamos as nossas profissões e começamos a empreender no mercado da beleza. Comprei a arte do sócio em determinado momento da história da empresa, não tínhamos os recursos, coloquei o joelho em chão, Deus faça a provisão, Deus fez um milagre assim, de levantar todos os recursos que eu precisava. Ele é o dono do ouro e da prata, quem confia nele não fica desamparado, não passa vergonha. E aí eu consegui comprar parte do sócio. Estamos há 9 anos no mercado, já em todo o Brasil, a marca está crescendo, já está com semente no Japão, na África, presente em todo o Brasil. E nós trabalhamos com beleza, trazendo beleza externa, exterior, e beleza interior, porque aí eu tenho anunciado que vale a pena servir ao Deus, né, que eu conheci. Você aí, né, que precisa de uma transformação na sua história, na sua vida, confie em Deus, deixa Deus trabalhar, obedece, Deus transforma maldição em bênção. Eu e minha casa sirvo ao Senhor, rei na paz, sou feliz, bem-sucedida, o que preciso, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. E aí, olha, não tem coisa melhor do que saber que Deus está no controle de tudo e preparou banquetes para nós. Não vamos entregar os pontos para o inimigo. Deus é a nossa vitória. Ou seja, você pegou as más experiências e fez dela realmente uma escola para você crescer. Isso é muito importante você frisar na história da Renata, né? As boas experiências é fácil a gente falar. Agora, as experiências ruins são aquelas que, se nós deixarmos, nos afundam, nos deixam depressivos, nos deixam sem vontade de viver. E a Renata pegou toda aquela experiência ruim que ela passou na sua vida e disse, eu vou vencer, eu vou superar. Mas existe um segredo: colocar Deus em primeiro plano, convidar Deus para realmente entrar na nossa vida, na nossa história, entrar no nosso problema e nos dar a direção do que nós vamos fazer. E você que está em casa, fica para você hoje esse recado. Seja qual for a sua situação, convide Deus para entrar na sua história. Mas antes da gente terminar, Renata, como que a pessoa pode então ser um distribuidor ou não sei como é que fala, revendedor da Bless, né? Isso. Conta pra gente. Apenas com R$10.000 você já consegue ter a concessão da marca. E ser um distribuidor. Ser um distribuidor. Vai montar o seu escritório, o seu quiosque, a sua loja. Nós vamos fazer toda a provisão para isso aí, de projetos, enfim, todo um suporte nós vamos oferecer. Deposita R$10.000, adquire o estoque inicial, escolhe seu ponto de vendas e começa aí a trabalhar tanto com o público final, consumidores finais, como com consultoras autônomas. Então ela vai ser, como se diz, dono do seu próprio negócio. Isso, vai ser aí um empreendedor junto comigo, uma parceria. Tá, então esse é em primeira instância o melhor negócio. Agora, me parece que o revendedor também, talvez a pessoa não tenha 10 mil, que é com menos dinheiro, tem como? Que foi meu caso, eu comecei como revendedora, lembra? Sim, eu comecei como revendedora. 5 mil que você comecei gastou? Com R$300. 300, Tudo isso começou com R$300. Não, e na Bless você pode começar com 200, tá? Então, entre em contato com 0800 281 7100.
0800 281 7100. Diz que quer ser revendedora, nós vamos lhe cadastrar e enviar R$200 em produtos com kit demonstrativo e você vai ganhar dinheiro, aumentar sua renda, ser autônoma, fazer o seu horário, ser dona do próprio nariz nos negócios aí e ajudar a família a ter mais renda, né? Ter mais sucesso profissional. E com a bênção de Deus, logo você vai ser distribuidor, sabia? Você vai poder, então, comprar mais alguma coisa. Gente, interessante que a própria Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre o significado de nomes, né? É algo que eu estava comentando com a Renata mais cedo. Por exemplo, naquela época, lá no começo da história bíblica, da história da humanidade, toda vez que uma criança nascia, se dava um nome. Dava-se um nome de acordo com aquilo que era o fato que gerou o nascimento ou profético com que a pessoa seria. Quando Deus se encontra com Jacó, que significava enganador o seu nome, e dá um nome de Israel, mudando então o nome de Jacó, significava que mudava então o seu caráter de enganador para alguém que tivesse um nome de escolhido de Deus. Então o nome é muito importante, o nome que você escolhe para o seu filho. Por exemplo, o meu nome significa mensageiro de paz, que é o que eu mais amo fazer, que é realmente transmitir a paz. E o nome da marca me chamou a atenção. Bless significa bênção. Imagina você poder ser distribuidor, trabalhar com um produto que tenha já um nome profético, um nome forte, um peso nas regiões celestiais. Um nome profético chamado bênção, tá? Então fica aí uma dica para você. Nós já vamos embora, um abraço, fique com Deus, vou deixar a Renata se despedir, tá bom? Olha, a Bless, licença aqui, olha só, nós estamos com a Adriane Galisteu aí assinando uma linha de luxo, são mais de 350 produtos, então a marca Adriane Galisteu by Bless Cosmetics, você precisa conhecer, e eu gostaria de agradecer essa maravilhosa oportunidade de compartilhar com vocês, com você, com o público, a experiência da Renata e família, e aí sendo aí também canal na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. E mostrando para você que a experiência que ela teve em família talvez foi uma forma que Deus conduziu para o seu sucesso profissional. Os mais belos hinos e poesias são escritos no meio de tribulações, viu? Entenda isso. Um grande abraço. Fique com Deus e até semana que vem. Se você não desistir,